Uma pergunta aqui do Ian, se a concessionária poderia negar o fornecimento de energia por não atender a padrões de instalações. Eu não sei se a pergunta do Ian ali era relativa ao padrão de entrada, ou padrão, digamos, até o ponto de entrega, ou até o ponto de conexão, ou ele estava se referindo a instalações internas. A parte interna da instalação, a distribuidora não pode entrar. Isso aí é um problema que aconteceu também justamente na geração fotovoltaica, onde o vistoriador ele entrava na residência da pessoa para avaliar lá o inversor, os disjuntores, a instalação interna da casa, e a partir dali ele reprovava a instalação. Não pode ser feito isso. Eu não me recordo o artigo agora de cabeça, mas tem um artigo no regulamento ali que fala justamente isso aí. A pessoa não pode fazer uma vistoria interna da casa, ele tem que se limitar ali na entrada de energia. Ele só vai poder entrar na casa se a entrada de energia estiver dentro do terreno da pessoa. Isso aí é o artigo 34 da resolução, que fala que é vedado a distribuidora vistoriar as instalações internas do consumidor e demais usuários. Aí tem exceto ali 2 itens, né? Instalações destinadas à conexão, instalação dos equipamentos de medição em situações específicas, conforme a regulação da ANEEL, ou se for indispensável a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica. Isso aí, cara, é uma polêmica, porque eu já vi várias vertentes, digamos assim, vários colegas engenheiros eletricistas querendo imputar à concessionária essa responsabilidade, né? Até da questão da segurança das instalações elétricas, NBR 5410, 5419 e outras. Eu acho bem complicado essa questão, né? Fica meio no limbo, porque o que essa galera que defende que a concessionária deveria verificar a instalação interna? Tá dando um eco aqui, acho que tem microfone aberto aí de alguém. Onde é que eu estava? Se a concessionária, no mundo ideal, a concessionária iria lá olhar, tá um monte de gambiarra aí, tudo fora das normas, não vou ligar porque vai pegar fogo nessa casa ainda aí, né? E vocês vão querer me responsabilizar. Por outro lado, né, a instalação interna é de responsabilidade do consumidor. Imagina se a concessionária já... Tá, aí alguém vai alegar que contrate mais gente, que deu os pulos dela, né, que se vire. Mas imagina, a concessionária hoje já não tem fôlego para fazer as vistorias que ela tem que fazer, né? E aí imagina entrar em cada casa e ficar olhando se a tua instalação está de acordo com a norma. É que o pessoal, principalmente o da fotovoltaica, é meio revoltado com essa questão da concessionária não olhar a instalação, porque ela não vai lá verificar se a tua instalação fotovoltaica está de acordo. Ela vai ver a potência do teu inversor, se está de acordo com o que tu homologou, e a quantidade de módulos, se está de acordo com aquela potência ali. Se tem o intertravamento, aquelas questões de proteção ali, se o inversor é homologado pelo Inmetro, aquela coisa toda. Mas ela não vai lá olhar como que foi feita aquela instalação, tecnicamente falando, né? Exatamente, não cabe a ela fazer essa avaliação. Sei que tem muita gente aí, muitos clientes aí, que acham que é atribuição da concessionária. Não, ela faz a homologação dos documentos, ele não faz análise dos documentos, é diferente. Ele faz uma aprovação ali, tem todos os documentos, tem a RT do engenheiro para responsabilizar, tem o projeto, tem os dados do inversor, quanto vai injetar na minha rede de distribuição, né? Mas a concessionária não é obrigada a fazer uma análise do projeto, comparar o projeto junto com a execução. Então, ela não pode fazer isso daí até entrar na casa do consumidor. Ele até fere normas constitucionais, né, em relação à intimidade. Se ele autorizar, tudo bem, pode entrar ali, mas a concessionária não tem que botar o bedelho, não tem que botar o bico ali na instalação. Quem tem que ser responsabilizado é o instalador e o projetista, né? Isso mais cedo ou mais tarde vai cair em pauta, inclusive em relação à forma de contratação. Muitos instaladores acham que estão prestando um serviço, na verdade não é uma prestação de serviço, e ele bota lá uma garantia de 1 ano. Na verdade, é um contrato de empreitada, e um contrato de empreitada previsto ali no Código Civil tem uma garantia obrigatória de 5 anos. Então, esse projeto vai estar lá na frente, vai dar um problema,
o instalador, o projetista vai continuar responsável por qualquer problema que der nessa instalação. Claro, se não for um problema de manutenção do próprio cliente, né? E tem aquela questão do vício oculto, né, que é prevista no CDC também. O cliente é leigo, ele não tem obrigação de saber se aquela instalação foi feita adequadamente, de acordo com a norma, isso, aquilo, aquele outro, se a qualidade do inversor, a qualidade dos conectores, enfim, estava de acordo, né? Um belo dia pode dar problema e ele pode recorrer aí via judicial, se for o caso, enfim, né? Mas não é simplesmente o cara colocar lá, virar as costas e achar que não tem mais nada a ver com isso. Até porque, teoricamente, tem que ter uma RT de projeto e uma RT de execução, né? O Ian aqui, ele fez uma pergunta aqui. Algumas concessionárias, elas entram para verificar os inversores. Realmente, isso aí estava acontecendo em algumas concessionárias, tá, Ian? Eu não sei qual região que tu é. Aqui em Porto Alegre, na antiga CE, nunca me aconteceu isso daí, mas nos comentários dos grupos aí que eu tenho aí de WhatsApp aí por todo o Brasil, aí, isso aí estava acontecendo em algumas concessionárias mesmo. Ela não pode, tá? A concessionária não pode adentrar no seu estabelecimento, na sua casa, tá? Ele tem que se restringir somente ali na entrada de energia, ok? Até contribuindo com essa questão aí, geralmente, né, a concessionária precisa entrar, né, ou gostaria de entrar em casos de fraude ou furto de energia, enfim, né, problemas que envolvam o TOI, termo de ocorrência e inspeção. E muitas delas têm um termo de consentimento que o consumidor assina, permitindo que ela entre na residência para fazer o levantamento dos equipamentos, fazer o levantamento de carga, né? Isso eu já peguei em processo judicial, esses documentos assinados aí. Sim, tem essa possibilidade. Se o cliente autorizar a entrada ali, tudo bem, aí não tem problema nenhum. Mas ele não é obrigado a deixar que a concessionária, a distribuidora, entre ali na sua residência, no seu estabelecimento comercial. Para mim, até é novidade, porque até então eu tinha entendimento de que a concessionária entrava no local para ver e testar o antilhamento do gerador solar. Então, ela não pode ou não tem obrigatoriedade de fazer essa verificação? Muito bem colocada essa pergunta, Thiago. Quando é feita a homologação, dentro do datasheet que é entregue ali, o certificado ali do inversor, tem que estar constado ali o sistema de proteção anti-ilhamento. Tá? Então, é a partir daí que a concessionária acredita, entre aspas, né, que o inversor que está lá ele vai funcionar. Ele não pode vistoriar e testar, tá? A não ser que a pessoa autorize a entrada ali e fazer o teste, mas ele não, a princípio, ele não tem que fazer isso. Tiago, qual é a tua região? Só para mim anotar aqui. É Porto Alegre também? Qual concessionária? Porto Alegre? Sim. O pessoal estava entrando? Na verdade, é assim, ó, até onde eu entendo, até onde eu entendia, até é novidade tu me falar isso, porque para mim fazia parte da vistoria entrar, verificar o teste de anti-ilhamento e verificar se o gerador desligou no momento que faltou energia da rua. Não tem esse teste, tá, Thiago? Se o cliente autorizar de fazer o teste ali na presença deles, ele pode fazer. Mas a concessionária, ela acredita nos registros ali que foi entregue na homologação, tanto em função do certificado do inversor, quanto ao datasheet ali, onde vai apresentar o sistema de proteção anti-ilhamento. Uhum. Eu tinha esse entendimento. Ela não pode exigir fazer esse teste ali na hora. Uhum. Se o cliente se dispor, bem, faz o teste. Sobre esse assunto, queria fazer uma contribuição. Aqui no Rio de Janeiro, a Light entra para verificar os medidores. Eu concordo plenamente que deveria ser sim, porque
O cara homologa 50, mas ele instala 150. Aí a rede pode não suportar, vai pegar fogo na rede. E aí, como é que a concessionária vai se responsabilizar por isso, entendeu? Pode causar um dano muito pior. E nesse caso do antilhamento aí, eu nem estava pensando muito nisso, mas também concordaria que fosse certo fazer esse teste. Vai que o inversor veio com algum defeito de fábrica e o antilhamento não está funcionando por alguma coisa que aconteceu aí no meio do caminho, porque o antilhamento foi feito para salvar a vida de operador que vai ir na rede, né, e consertar ela e não tomar uma descarga de volta do sistema solar. Perfeito, aí a tua colocação é muito bem posta aí. Lá no início, qual foi a providência que a concessionária tomou? Aquela obrigatoriedade de colocar a plaquinha lá na entrada. Para caso o pessoal fosse fazer uma manutenção ali na rede externa ali, verificasse na região, tem algum gerador ali, então ela já toma as providências ali, faz o aterramento, faz os testes ali de tensão. Mas tu concorda comigo, se é obrigatório o antilhamento e a pessoa não cumpriu esse critério, colocou um inversor lá sem certificado nacional, sem validade perante a Inmetro ou alguma instituição internacional, forneceu documentação inválida, né, junto à concessionária, e aconteceu algum problema, a responsabilidade vai cair em cima do engenheiro e do cliente ali da concessionária. Eles vão ter que responder por isso, tá? Até por falsidade ali dos documentos, inclusive. Entendi. Mas e no caso que entregou tudo certo e tinha um Inmetro, mas, sei lá, alguma coisa aconteceu e deu um defeito de fábrica, por exemplo, e o inversor não funcionou o que deveria funcionar? Não teve erro nenhum na homologação e na instalação perante a homologação? Isso aí pode acontecer com qualquer elemento elétrico ali da instalação. Tá? Daí vai ter que acionar o fabricante lá e o fabricante vai ter que ressarcir aí o consumidor, a distribuidora aí, por falha no seu equipamento. Se lá no datasheet diz que tinha um antilhamento, o antilhamento não funcionou, estando dentro da garantia, inclusive com os outros elementos também, né, de DSP, disjuntor, etc., né, estando ali dentro dos padrões técnicos ali, obedecendo todas as normas técnicas direitinho da instalação ali, e não funcionar, quem vai ter que responder aí é o fabricante aí, e talvez o instalador, dependendo da execução. Eu queria tirar uma dúvida em relação a entrar ou não entrar para fazer a vistoria do equipamento. E a questão é se tu homologa um equipamento, vamos dizer que é de 10, qual é a garantia que tu vai ter que lá dentro da casa do cliente vai ter realmente um inversor de 10, ele não vai botar um de maior potência? Pois é, isso que foi comentado há pouco, e eu ia complementar, que técnica a gente sabe que tem essas questões de privacidade e tudo mais, vai estar entrando na residência de alguém, ou daí vai saber se o cara instalou lá no quarto inversor, não sei aonde, né? Enfim, tem louco para tudo, daqui a pouco o inversor está lá no banheiro da residência, enfim, ou que seja na sala, não importa, no corredor, está entrando numa propriedade da pessoa. Mas, tecnicamente falando, eu acho muito necessária essa conferência, tanto de potência, quanto principalmente testar o antilhamento, aquela coisa toda, verificar se realmente o inversor que está lá é homologado pelo Inmetro, tem as funções que deveria ter, por mais que tenha documento de responsabilidade técnica atestando isso, né? Então, é uma questão complicada. Eu até me lembrei de um caso agora, pessoal. Tinha um cara na internet, o pessoal me mandava o vídeo. O cara, ele fez um sistema com no-break, alguma coisa assim, que quando faltava luz, aquele no-break entrava e continuava gerando tensão e aí o inversor não caía no antilhamento. Então ele conseguia utilizar as baterias do inversor, ele fez uma maçaroca lá e claro, existe o risco, tá? Existe o risco de, provavelmente der problema se tirar isso da internet, existe o risco dessa energia for para fora, ali para a rede de distribuição. Mas, se eu não me engano, existe dentro da norma uma autorização para fazer algum tipo disso aí, desde que seja desligado da rede externa. Então, dentro da tua casa, tu pode fazer algum outro tipo de gambiarra, desde que seja desconectado da distribuidora.
tem em algum cantinho, não me recordo agora, se eu posso pesquisar depois até passar para o grupo mais adiante aí. Ou seja, a distribuidora lava as mãos. Ela sai, o que tu quiser fazer da tua casa, as gambiarras, é responsabilidade tua. Esse vídeo foi extraído de uma das sessões do workshop Os Impactos do Cancelamento da Resolução 414 de 2010 da ANEEL, Quem Ganhou e Quem Perdeu, segunda edição, evento que contou com o apoio do CREA do Rio Grande do Sul. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais, @Laplace Consultoria.